Aleluia, boa noite. É um grande privilégio, uma honra para mim estar aqui. Queria agradecer ao pastor Bruno e Márcia pela confiança. Sou muito grata por viver esse tempo com vocês, aprendo demais com vocês. E é um privilégio poder ter pessoas que acreditam em nós, no nosso chamado, confiam na gente. E eu quero mesmo honrar essa confiança que vocês têm em mim. E, sabe, eu estava orando aqui, isso veio muito forte no meu coração quando eu subi, que a Bíblia vai dizer que essa palavra é digna de confiança. Sabe, não é a palavra do seu ministro preferido, não é a palavra da pessoa que você mais admira, não é a palavra da pessoa mais ungida do mundo, é essa palavra que é digna de confiança. É essa palavra que deve estar depositado toda a confiança da nossa vida. Todo o respaldo do que é verdade é nessa palavra que está. Não é na palavra de outras pessoas, e eu vejo que mais do que nunca é necessário a gente viver uma vida onde a verdade está respaldada e alicerçada na palavra. Se a gente viver uma vida assim, nossa vida vai ser completamente diferente. E não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque estão falando muitas coisas por aí. Mas a nossa confiança não está no que as pessoas estão falando, porque isso muda, isso passa. Mas aquilo que sai da boca de Deus, isso dura para sempre. E Deus, ele não tem... Como que eu posso dizer? Deus, ele não tem responsabilidade nas palavras que você acha que ele disse. Deus, ele não tem responsabilidade nas palavras que alguém falou. Deus, ele tem responsabilidade para cumprir o que ele disse. Então, se a gente quer que as palavras do Senhor se cumpram na nossa vida, a gente precisa saber o que ele disse. O que Deus disse sobre isso? Que você quer saber se é verdade ou não. A verdade está em um lugar, na palavra. E sabe, eu estava conversando com os meus pais essa semana, lembrei de algo que eu ouvi uma vez em um podcast. Deixa eu só abrir aqui minha água. E pregação é maravilhoso, amém? É maravilhoso ministração, eu amo. Mas o fundamento do meu relacionamento com Deus não pode ser uma pregação que eu escuto. Porque ali é uma revelação mastigada, digerida. É como se fosse uma pessoa que recebe um alimento na sonda. Essa pessoa que recebe o alimento na sonda, ela não precisa mastigar. Ela não precisa digerir aquele alimento. Ele já veio mastigado. Ministração é isso. Alguém recebeu algo de Deus, mastigou e jogou na sua boca. Só que minha vida com o Senhor tem que ser baseada em algo que eu digeri, eu mastiguei. Uma revelação pronta. E é isso que a Bíblia diz. Quando eu vou me relacionar com o Senhor, Ele tem algo novo que Ele vai dizer para mim. Não estou dizendo que você não pode ouvir ministração, misericórdia, você tem que ouvir. Isso aqui é bênção. O YouTube é maravilhoso, é uma bênção. Mas se o meu relacionamento com Deus está girando em torno do que eu escuto no YouTube, está errado, não está certo. Meu relacionamento com Deus é baseado no que eu escuto dEle. Como que eu escuto Ele? Abrindo a Bíblia. Ouvindo as instruções dEle. É nisso que está alicerçado o meu relacionamento com Deus. E eu te garanto que a sua confiança na sua vida vai ser outra. Quando você fala assim, não foi homem que me disse, não foi fulano que me disse, foi Deus que me disse. E se Deus me disse, vai acontecer. Essa é a confiança. E quando eu estava pensando sobre o tema que eu vou falar hoje, Deus, ele tem falado muito comigo sobre crenças limitantes, que a Bíblia chama de sofismas. Mas eu gosto mais dessa... Foi com essa palavra que Deus falou isso comigo. E eu estava confessando algo sobre a minha vida. E eu estava saindo da academia e Deus falou assim, você sabia que você está pensando muito sobre isso? E você está criando dentro de você uma crença que está limitando você de ser quem eu te chamei para ser? Porque quando você pensa sobre uma coisa várias vezes ao seu respeito, aquilo ali vai determinar uma ação. E se essa ação não tem a ver com a palavra, ela está limitando você.
ela está limitando a sua vida. Então, o assunto desse mês é prosperidade bíblica. E esse é um assunto que é um tabu em muitas igrejas, no meio cristão. E o que o diabo faz? Ele cria isso de propósito, porque o diabo também não é besta, para limitar a nossa vida. A nossa não, a vida de outras pessoas. Porque a gente tem a revelação da palavra, não diz? Para limitar a vida das pessoas. Se ele limita, você não vai ter acesso a tudo que Deus te disse. E a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Porque disponível, está tudo disponível. Então, ele cria isso, para que a gente não desfrute. E quem estava aqui e ouviu o GC, vai ouvir esse exemplo de novo, mas eu vou repetir. Que eu estava pensando sobre esse assunto e veio um exemplo assim. Você saiu de casa e você esqueceu a chave da sua casa. E aí, você não sabia, você não tinha chave, você ficou lá, esperando horas alguém chegar com a chave para você. Quando a pessoa que tem a chave chega, ela fala assim, tinha uma chave no vaso do lado da porta. Porque você não sabia da existência dessa chave, você ficou lá fora, você tem acesso a algo que é seu, que é a sua casa. Você ficou lá, parado, esperando. Porque você não tinha acesso. E a Bíblia é isso, é um lugar cheio de chaves. Mas se você não sabe dessas chaves, você não tem acesso àquilo que você já tem. Então, quando você não tem acesso a isso, você não vai desfrutar da plenitude. Tia Márcia já falou aqui uma vez que você só desfruta daquilo que você conhece. Se você não tem conhecimento daquilo que a Bíblia diz sobre a sua área financeira, você nunca vai ter acesso à plenitude do que Deus tem para você nisso. E é para isso que existe o culto de ensino da sua igreja. Para quê? Para pegar e tirar essas crenças limitantes pela raiz. Porque isso aqui é para te dar uma base para você confessar, para você estudar sobre esses assuntos também na sua casa. E Deus, ele deu para a gente tudo. E é uma coisa que a gente fala. E eu amei a música que o Wallace escolheu hoje. Porque ele diz assim que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo para nós. E a gente canta isso. A gente canta, Senhor, Tu és tudo para mim, tudo que eu tenho é seu. Mas o dinheiro faz parte desse tudo também. A gente não pode viver uma vida onde o dinheiro não faz parte de tudo. Eu uso ele para o meu benefício, é algo que é bom, é algo que foi feito para servir a gente. Mas Deus, ele precisa fazer parte dessa área da nossa vida. E como que ele faz parte? Tendo um coração generoso, que é sobre isso que eu vou falar hoje. É sobre ser generoso. E tem um exemplo que eu vi em um livro da Joyce Meyer, que eu falei, sensacional. E você vai ouvir tudo isso, e alguém pode pensar assim, caramba, vai falar sobre esse assunto, que é muito desafiador para mim. E eu dei esse início para fazer mesmo você abrir o seu coração para ouvir essa palavra. Abra o seu coração para que o diabo não queira usar essa área da sua vida para limitar você. Então, quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra, nós recebemos ela de um jeito diferente. Então, vai ter outro culto de ensino e eu te convido a abrir o seu coração para ouvir tudo que Deus tem nessa quarta e na próxima quarta do culto de ensino. E lá fala assim, a tia Márcia está grávida. E ela está comprando, está ganhando presente da roupa do bebê. E ela não vai pensar, ela comprou as roupas sabendo que ela vai caber nelas. E quando Deus, ele manda um estilo de vida para a gente, essas são as roupas que ele quer que a gente veste. E se ele estabeleceu isso na Bíblia, é porque ele crê que eu vou crescer para caber nessas roupas. E isso é uma confissão que eu faço diariamente. Falo assim, Senhor, eu vou caber nas roupas que você está colocando para mim. E ele fez isso. Ele não vai pensar nas suas roupas quando você tiver a capacidade de caber nelas. Ele já pensou hoje. E ele crê em você para caber nessas roupas. Ele crê em você para que você viva essa vida que ele determinou para nós. E eu queria que você abrisse em Romanos 12:2. É um versículo que não, sim, olhando assim, não tem muito a ver, mas você vai entender.
também. Posso ler? E lá diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Enquanto eu pensava nesse assunto, esse versículo saltou primeiro, assim. E eu fiquei, nossa, Deus, muito bom, mas como assim? Como eu iniciei, o mundo hoje ele está estabelecendo muitos pensamentos. Ele está entregando para nós hoje muitas maneiras de pensar. Só que antigamente, essas maneiras de pensar, elas vinham muito descarado que era errado. Só que agora não. Ela vem debaixo de uma meia-verdade. Ela vem mascarado. E aqui vai dizer assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. A Bíblia ela já deixou claro que a gente não deve fazer com esses modos de pensar. Que é, a gente não deve imitar. Mas a gente deve fazer como? Deixar que Deus transforme por meio de uma mudança de pensamento. Eu estou lendo um livro, e nesse livro ele fala assim, que eu não vou desfrutar de tudo de Deus se eu não tiver os pensamentos de Deus. E eu descubro os pensamentos de Deus na palavra de Deus. Então, o mundo ele estabelece uma forma de pensar sobre a área financeira, sobre ser próspero. Qual é a forma do mundo de pensar? Acumule, que você vai ser próspero. Guarde, não estou falando que a gente não deve guardar, a gente tem que ser prudente financeiramente, amém? Mas eu estou falando no sentido de reter agora. O mundo diz que aquele que guarda, aquele que acumula, é aquele que é próspero. Mas esse não é o pensamento de Deus sobre essa área. O pensamento de Deus sobre essa área é: aquele que é generoso é próspero. Aquele que tem um coração generoso prospera. E é nisso que esse versículo está falando, sobre a forma de pensar. Às vezes a gente tem determinadas formas de pensar já padronizadas na nossa mente, que a gente não precisa fazer muito esforço para pensar. Só que se a gente parar realmente para ver a essência desse pensamento, não tem nada a ver com o pensamento de Deus. Então, é nesses lugares que eu preciso renovar a minha mente. Como? Trazendo à memória a palavra. Sendo generoso. Isso é a vontade de Deus para nós. A gente não precisa perguntar para o Senhor a vontade dele para algumas coisas, porque ela já foi revelada na sua palavra. E ser generoso é essa vontade revelada. Nós precisamos. Isso faz parte do caráter de Deus. E se faz parte do caráter de Deus, deve fazer parte do nosso caráter. Viver uma vida de generosidade. E eu fui pesquisar o significado da palavra generosidade. O significado dessa palavra é característica de uma pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Em outro lugar, falava assim, comportamento que expressa bondade. E eu gostei dessa parte do comportamento. E eu queria que você frisasse essa palavra e abrisse lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, 7. Bem conhecido para dízimos e ofertas. E lá diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Estava pensando sobre esse versículo, e é muito engraçado que ele não diz se você deve dar ou não. Ele não fala. Mas ele também não fala sobre a maneira, como é que eu explico? Sobre a maneira que as pessoas veem você entregando. Ele não fala sobre a maneira que você entrega para as pessoas verem. Sobre a quantidade, pelo contrário, ele diz que determinou no seu coração. Mas ele fala sobre coisas que ninguém consegue ver. Se você está dando por obrigação ou com tristeza, ninguém vê que você está dando. Logo, isso é o coração. É a minha maneira, é a minha postura, é a minha motivação no meu coração, que é o lugar onde ninguém vê.
mas aquele que precisa ver está vendo. Porque aqui diz, aqui fala por necessidade, muito bom. Quando você vê que alguém precisa, você vai lá e entrega. Não é esse o motivo da generosidade, aqui diz. Tem outro lugar que diz, não por obrigação, não porque você vê que todo culto tem dízimos e ofertas, e você tem umas moedinhas na carteira que você deve ir lá entregar. Não é essa a motivação. Então, generosidade, eu vejo nesse versículo, que não é o dar ou não dar. Porque tem como eu dar e não ser generoso. O que dita se eu sou generoso ou não? A motivação do meu coração ao fazer o que eu estou fazendo. A alegria. A generosidade, qual é o filtro para eu saber se eu estou sendo generoso? Como está o meu coração quando eu faço o que eu faço? Como está o meu coração quando Deus manda eu fazer? É a alegria? Esse é o sentimento que deve respaldar a generosidade. A alegria no dar. Mas sem pensar em algo em troca. A generosidade, ela se sacrifica pelo benefício do outro, sem pensar nos benefícios que a minha ação vai promover em mim. E tem um livro, deixa eu ver se eu acho aqui Tem um livro, que é o Toque de Midas, é um livro assim, que ele fala que a motivação errada no dar corrompe completamente o meu ato de dar. Então, às vezes, muitas pessoas estão frustradas, porque Deus, Ele não só estabelece na palavra dEle o que a gente deve fazer, mas eu amo que Deus ele é tão específico que Ele gosta de dizer para nós as maneiras que Ele deseja que eu faça o que eu faço. Tem uma maneira que eu devo servir, tem uma maneira... E se você parar para pensar, essa maneira, ela é sempre respaldada por uma posição onde só eu vejo como está o meu coração. A maneira que eu faço o que eu faço, a maneira que eu leio a minha Bíblia, a maneira que... Tem como você viver uma vida de devocional onde você não tem benefício nenhum disso. Como? Ligou no automático. Eu vou lá, leio minha Bíblia, amém, li um capítulo hoje, glória a Deus, fecho, vou dormir. Isso, você não está tendo proveito nenhum. E está lendo a Bíblia todo dia. Por quê? Liguei no automático. As coisas com o Senhor é sempre ligada através do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu estou orando essa hora que eu estou orando? Por que eu estou jejuando? Porque isso é algo que você lembra para você mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu descobri que eu faço muito melhor as coisas quando eu defino várias vezes para mim mesmo o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Isso principalmente quando você está fazendo algo que é um sacrifício para você. É necessário que você lembre para você mesmo por que você está fazendo o que você está fazendo. Por que eu estou entregando essa oferta? Porque Deus é digno. Porque Ele pediu e eu sou um filho obediente. Porque a avareza não tem lugar no meu coração. Porque eu devo obediência ao meu Deus. A motivação não é eu vou dar porque eu vou receber. Eu vou dar porque certamente a colheita virá. Essa não é a motivação no dar. Isso é consequência de uma obediência com o coração no lugar certo. Isso é a consequência de uma generosidade onde eu não penso como isso vai trazer benefício para mim. E a generosidade, como eu falei lá em cima, eu falei para você guardar a palavra, é um comportamento que expressa. Não é uma boca que expressa. Não é o meu falar que expressa, é o meu comportamento. É as minhas ações que expressam a generosidade que eu tenho. E como que eu expresso? Dando. E no livro Prosperidade Bíblica, ele fala assim, que a prosperidade divina, ela flui, a bênção de Deus para nós e por intermédio de nós. Então, a prosperidade, ela flui de Deus para nós e por intermédio de nós. A intenção de Deus é sempre transbordar. Quando Ele enche para respingar no que está do lado. O dinheiro é assim.
com a unção é assim, com o dinheiro é assim. Ele enche para quê? Para todo mundo à minha volta ser afetado. Quando ele disse assim, Abraão, vou te fazer uma bênção. Ele não parou por aí. Ele diz assim, agora vai e sê tu uma bênção. Isso é generosidade. É você obedecer o porquê, até quando Deus ele nunca vai... Nossa, meu tempo. Enfim. Então, a intenção de Deus é sempre ir além. Não é para ficar na sua vida. Sabe, eu tenho visto muitas vezes, isso me deixa muito triste, alguns cristãos, uma onda assim de um cristianismo muito egoísta, onde é o meu próprio interesse, o meu umbigo. Essa não é a intenção do evangelho, isso não é evangelho. O evangelho, isso não é só sobre dinheiro também. Isso é sobre tudo aquilo que a gente vive em Deus, tudo aquilo que a gente vive no Senhor, deve ter aquele sentimento de, cara, eu recebi isso, para quem que eu vou compartilhar o que eu recebi? Para quem que eu vou dizer essa revelação que Deus me deu? Não é para ficar na sua vida, tem um proveito grande, mas tem um proveito muito maior quando você entende que é para transbordar. E pensando sobre ações, né? E Atos, se você quiser anotar aí, eu não vou abrir, mas Atos 20:35 deixa claro o interesse de Deus. Ele diz assim, que é muito melhor dar do que receber. Esse é o desejo de Deus. Que a gente creia nisso de uma forma tão profunda, que seja o nosso estilo de vida. Eu amo dar mais do que eu amo receber. Eu amo abençoar as pessoas mais do que... E criança tem isso. Porque todo mundo aqui lá em casa, pelo menos quando eu e meu irmão a gente era pequeno, minha mãe comprava um presente para dar para uma pessoa. Era uma briga para decidir qual dos irmãos que vai entregar o presente para fulano. Porque é muito bom você entregar um presente para uma pessoa e você ver a reação dela. Isso é uma coisa que a gente tem que cultivar. Essa intenção de dar, de presentear, de abençoar. É uma coisa que precisa ser cultivada no nosso coração. Em Tiago 2, ele vai falar sobre uma fé que tem como consequência uma ação. Que ele diz, né, uma fé sem obras é morta. E Deus fez tudo por nós. Mas a Bíblia é recheada de coisas e respostas e atitudes que nós precisamos dar. E o dar, ele é uma expressão de amor. Não com palavras, com comportamento, com ações. Em 1 Coríntios 13:3, se você puder abrir lá, por favor. E lá vai falar assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Falei da alegria como essência e o parâmetro, e o amor também. O amor também é o parâmetro do dar. O amor, ele tem que estar envolvido na minha ação do entregar algo para alguém, do entregar algo para o Senhor. E isso é a essência de coração. Então, você entendeu que a generosidade não é com palavras, não é eu dar ou não dar, mas é a maneira que eu entrego, a maneira que eu dou, mas não é dar ou não dar. Mas a maneira que eu expresso a minha generosidade é através de ações. É entregando algo. Como? Com alegria e com amor. Porque eu não vou ter proveito daquilo que eu estou fazendo se eu não tiver amor envolvido. Tem uma palavra da Tia Márcia há muito tempo atrás, que eu acho que ela devia pregar de novo, que ela fala sobre ser demovido. Eu nunca esqueci essa ministração. Isso me pegou porque uma pessoa que ela é tirada de um lugar para o outro é visível. Você vê essa pessoa saindo de uma direção. Mas uma pessoa ser demovido, ela não sai de uma posição física. Ela sai de uma posição de coração. E essa posição de coração é que deve ser mantida.
Porque o lugar, Deus ele pode mudar você de lugar. Pode enviar você para outro lugar. Mas o que deve permanecer em você é uma posição de coração. E essa posição de coração, ela vai determinar tudo que as suas mãos fizerem, tudo que você fizer. Ela vai determinar isso. Aonde no seu trabalho, aonde você estiver, vai determinar. Sabe, você ser uma pessoa excelente é maravilhoso na igreja. É maravilhoso, mas as pessoas fora daqui podem ser tocadas pela sua maneira de fazer as coisas. Então, a generosidade fala muito sobre isso, sobre um lugar onde ninguém vê. Muitas vezes, eu tenho certeza que várias pessoas, quantas ofertas você deu para alguém que ninguém sabe que você deu? Quem sabe? Aquele que devia saber. Aquele que é o único que precisa saber, é ele que está vendo. Então, esse é o lugar. E a Bíblia vai dizer a consequência de um coração generoso. Porque toda ação tem uma consequência. Então, a consequência do ser generoso está lá em Provérbios 11, 25. E lá vai falar assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a consequência. Sabe, eu não preciso viver uma vida preocupado se eu sei a vida que eu estou levando. Se eu sei as consequências das minhas ações, elas vão... Eu estava escutando o Luciano Subirá falar sobre generosidade. E ele falou uma parte da oferta de Caim e Abel. E ele diz que a oferta, nossa oferta fala. E ela fala muito depois de você já ter ofertado. Como? Com a consequência que ela gera em você. Com a consequência que ela vai gerar na sua vida. Com o aroma que ela vai entregar para o Senhor. Isso faz a diferença. Por um coração obediente. Você ser obediente ao Senhor. E, por último, o ponto que a gente fala muito, que é colheita e semeadura. É uma lei que Deus estabeleceu para o mundo, não é só para os filhos de Deus, para o mundo. Às vezes a gente vê o pessoal do mundo valorizando essa lei que Deus estabeleceu. Que é a lei da colheita e da semeadura. Eu estava conversando, eu e a Julinha, com a nossa amiga Ana, portuguesa do nosso curso, e ela um dia perguntou assim: vocês acreditam em karma? Aí eu falei assim: não, a gente não acredita. A gente acredita em colheita e semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você colhe. Isso não é karma, não tem nada a ver com isso. Aí teve um dia que a gente estava andando depois e ela: eu também não acredito mais em karma. Eu acredito em colheita e semeadura. Achei muito fofinha. Mas é isso. É isso que move tudo aquilo que a gente faz é uma semente. Isso sim. Tudo aquilo que a gente faz é uma semente. A gente está plantando sempre alguma coisa. A gente está plantando com nossas confissões, com as nossas palavras, com aquilo que a gente escolhe fazer com o nosso tempo. Tudo isso são sementes. Mas aqui, nesse culto específico, eu estou falando do dinheiro mesmo. Estou falando da semente que a gente planta com aquilo que Deus deposita no nosso coração. Com um coração obediente. Então, Deus estipulou essa lei da colheita e da semeadura. E isso é uma coisa que a gente... Meu pai contou a história uma vez de uma... Vou pegar a história dele agora. De uma mulher do trabalho dele que queria muito um iPhone. E ela queria um iPhone, não sei o que, e o marido dela trabalhava num posto de gasolina. E esse senhor sempre ia nesse posto. Sempre ia. E ele lá, o marido dela muito educado, ia lá, colocava a gasolina para ele, não sei o quê, sempre muito prestativo. Um dia ele trocou de celular, telemóvel. E ele foi lá e falou assim: olha, eu troquei de telemóvel. Colocou na caixa, tudo bonitinho, trouxe esse aqui para você. Não acredita em Deus, não é crente.
e tem um coração generoso. Tem ações de semente, está plantando algo. E uma pessoa que ele nunca viu na vida dele. Eu quero ter esse coração obediente. De Deus falar assim, vai lá e entrega isso para fulano. Mas isso a gente cultiva no pequeno detalhe. Não tem como eu querer começar entregando um celular, se Deus ele manda você entregar um relógio que você gosta muito e a gente não é obediente. É algo assim, eu escuto o Senhor se eu sou fiel no pouco. Não vou esperar ter muito para ofertar. Não vou esperar ter muito. Isso eu aprendo muito com meu pai. Muito, meu Deus. É uma pessoa que tem um coração mais generoso que eu conheço. Se deixar, ele e o meu irmão, se deixar, tira do corpo dele para dar, tira a blusa dele para dar para quem precisa. Sem pensar, sem falar o que fez. E lá em casa é muito assim, minha mãe. Amor, o que você fez com esse dinheiro? Ofertei para fulano. Minha mãe, como assim? Você não me contou? Lá em casa é assim. Meu pai, ele é desse jeito. E isso me inspira demais. Por quê? Porque ele decidiu, desde sempre, cultivar, ouvir a voz de Deus para essas coisas. Ouvir a voz de Deus para ser generoso. E eu queria que você abrisse, agora a gente vai ler 2 Coríntios 9, do 6 ao 11. Não sei se a gente vai ler tudo. Deixa eu ver se está aberto. Vou abrir aqui. 2 Coríntios 9. Lá diz assim, como está escrito, distribui, deu ao... Deixa eu ver se é isso aqui que eu quero mesmo. Calma aí. Aqui. E eu afirmo a vocês, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja distributadas a graça de Deus. Olha isso, através do nosso intermédio. Eu quero ser alguém que pelo meu intermédio a graça de Deus alcançou outra pessoa. Eu quero que, através da minha vida, através das minhas ações, o Senhor contribua para pessoas serem alcançadas. Para que os meus pés podem nunca pisar na Índia, mas as minhas finanças podem chegar lá e abençoar as pessoas. Os meus pés podem nunca pisar na África, mas o meu recurso é aquilo que o Senhor derrama na minha vida, pode chegar até lá. E é com essa confiança que eu faço o que eu faço. Que eu vivo uma vida para o Senhor. Pensando na graça, pensando em tudo aquilo que Ele distribuiu na minha vida, pode alcançar outras pessoas. E desses versículos a gente pode tirar algumas verdades aqui. A primeira é que Deus dá a semente. Ele diz que Deus dá a semente e pão para o alimento. Deus dá para nós. Ou seja, de novo aquele versículo de Abraão. Deus, Ele nos abençoa para sermos uma bênção. Essa é. A segunda coisa é, sempre vamos colher a proporção da nossa semente plantada. E muito mais, né? Recalcada, sacudida e abundante. É isso que a Bíblia diz. E aqui diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso me mostra
que não é a terra que dita a quantidade que eu vou colher do meu fruto. Naturalmente, pode ser que seja assim. Aqui não. Aqui diz que aquele que semeia, a quantidade da minha semente dita a quantidade da minha colheita. Eu dito a quantidade que eu vou colher. A terceira, a colheita é sempre maior do que eu dito, mas o Senhor, na sua graça, Ele sempre dá mais. Porque Ele é assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Ele é generoso. Sabe, a gente é generoso por quê? Porque Ele é. Como que Ele mostrou a sua generosidade? Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu tudo que Ele tinha de melhor, Ele deu. E a Bíblia diz que a gente tem que imitar a Cristo. E Deus, Ele poderia ter usado, inspirado a pessoa para escrever de qualquer outra forma. Mas Ele escolheu falar essa palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Foi para mostrar alguma coisa para a gente. Que a maneira de expressar alguma coisa também pode ser o meu ato de dar. A outra coisa que a gente pode tirar aqui é que a gente precisa ser paciente para colher as sementes plantadas. Minha mãe sempre diz que confiar na nossa semente, confiar na nossa oferta, é não querer ditar de onde vai vir. Eu plantei, mas não é nosso dever querer saber como que vai vir a colheita. Nosso dever, tem um versículo que eu amo, que está lá em Gálatas, que ele vai dizer assim. Ai, agora só porque eu falei, não vou lembrar, mas calma. Vou abrir. Para falar certinho. Tá, vou falar para vocês abrirem também. Tá em Gálatas 6:9. Eu amo esse versículo. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Ele diz assim, no tempo certo a gente vai colher. Eu gosto de uma versão que diz, se não desanimarmos. Ou seja, nós devemos esperar as nossas colheitas de maneira paciente, sabendo que o Senhor não se atrasa. Sabendo que quando é a parte dele, ele sempre chega na hora certa. Se Deus, Abraão estava quase matando Isaac. Se Deus fosse daquele que se atrasava, ele tinha perdido o time. Tinha matado Isaac. Mas como Deus é perfeito, no momento exato ele proveu o cordeiro. Então, confia no Senhor, que no momento exato, todas as colheitas que você precisa vai chegar na sua mão. E não é atrasado, é no tempo perfeito de Deus. Tem uma amiga minha que diz assim, que o centro da vontade de Deus, a vontade de Deus tem um gosto diferente. Talvez se fosse em outro momento, e essa oferta e essa colheita chegasse, não teria o mesmo gosto que tem quando é no jeito que Deus quer. Da maneira que Ele quer. Você consegue dizer assim, só podia ter sido Deus. E é essa a vontade de Deus. Então nós devemos ter expectativa, mas nós devemos esperar. Em Salmos 1 vai dizer que aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo certo dá um fruto. Não é em qualquer tempo, é no tempo certo. No livro Prosperidade Bíblica diz que a gente sempre está colhendo nessa estação aquilo que a gente plantou na estação passada. E pensar sobre isso pode te dar um filtro. Você está com expectativa na próxima estação da sua colheita? Você está gostando? Porque se eu não estou gostando daquilo que eu estou colhendo, então eu tenho que mudar o que eu estou plantando. Se eu não estou gostando daquilo que está chegando para mim, eu preciso ser rápido em falar, opa, eu amo Davi. Porque Davi não era perfeito. Davi não era aquele que nunca errava. Davi era aquele que falava, opa, vamos ali orar que está tudo errado. Bora se consertar. Esse é o benefício. Não é a gente ser perfeito, é a gente ser rápido em corrigir. É a gente ser rápido em falar, está errado, volta para o lugar certo. Está errado, vamos caminhar da maneira que Deus deseja. E talvez você está ouvindo isso aqui e você fala, nossa, estou longe de estar no padrão estabelecido.
Mas, sabe, Jesus, ele ditou um padrão. E ele ditou esse padrão para mostrar que se ele conseguiu, nós também conseguimos. E eu gosto muito de repetir isso para mim mesmo. Se Jesus conseguiu, eu consigo. Porque a graça que repousa sobre ele, repousa sobre nós. Existe unção sobre a nossa vida que nos capacita a fazer tudo o que precisa ser feito. No treinamento do departamento infantil, a Maera falou uma coisa que, nossa, ele falou assim, unção é algo tão importante para Deus, que até Jesus precisou de ser ungido. Até Jesus precisou de ser ungido. Que a gente não despreze a unção que está sobre a nossa vida. E essa unção, ela pega junto com você para fazer o que Deus quer. Essa unção, ela pega junto para você viver da maneira que você deseja. Da maneira que Deus deseja que você viva. Sabe, eu creio mesmo que está chegando uma hora que nós vamos ser financiadores de ministros. Nós vamos ser financiadores de pessoas, de missionários, para encher a Ásia, para encher aquele continente. Aquele continente pode ser cheio de missionários por causa da minha fidelidade, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Eu creio mesmo que tem lugares que os meus pés vão pisar. Mas tem lugares que a minha vida próspera, a minha vida sem crenças que me limitam sobre a área financeira, a minha vida com o centro da vontade de Deus, pode alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem igreja aí que está precisando de cadeira. Eu quero ser aquelas pessoas que vai falar assim, olha, vai chegar tanta gente nessa igreja, eu vou doar mais 100 cadeiras para você. Isso é eu chegando lá, sem os meus pés estarem lá. Então, que a gente mesmo tenha consciência do poder que existe no ato da generosidade. Sabe, existe um poder em dar. Existe uma graça para isso. Deus, ele é maravilhoso e ele nos habilita a fazer aquilo que ele diz. Mas para isso, a gente precisa não ficar apegado àquilo que fez pessoas rejeitarem a Jesus. Foi a expectativa errada. Foi a ideia de um Jesus que era diferente. Então, eles criaram uma ideia e eles rejeitaram Jesus. Quais ideias a gente tem criado? Que quando Deus apresenta uma coisa, a gente rejeita, por não ser como a gente pensou que seria. Por não ser da maneira que a gente achou que ele deveria fazer. Isso cria... Eu era assim. Todas as ideias de Deus eram ruins porque o meu jeito de pensar sobre a minha vida era melhor. A Bíblia vai dizer que os pensamentos, assim como o céu é mais alto, os pensamentos de Deus são mais altos. Quando a gente abre mão das nossas ideias sobre as coisas, Deus, ele tem liberdade para apresentar para você as ideias dele. E sobre as finanças, ele tem uma ideia. Ele tem um padrão, ele tem um jeito estabelecido. Sabe, vamos estar sensível ao Senhor para a gente poder ouvir aquilo que sai da boca dele. Tem um vídeo no Instagram de um português que ele passa para muitas pessoas e ele fala assim, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de euros? E as pessoas falam assim, 5 milhões de euros. E ele, por quê? Porque eu queria dar saúde para minha mãe. E Jesus não pode fazer isso? Aí ele respondeu, se Jesus existisse. Outra falou, quero investir na bolsa. Como que Jesus pode me investir na bolsa? Aí chegou um menino no final do vídeo. E perguntaram para ele, 5 milhões de euros ou 5 minutos com Jesus? Ele, 5 minutos com Jesus. Por quê? Ele falou, porque 5 minutos com Jesus pode me fazer ganhar mais do que 5 milhões de euros. Cara, aquilo me pegou de várias formas. Primeiro, eu quero ser usada para mudar a mentalidade desse país. Sabe, que esse vídeo criou uma indignação para mim. Tem gente aí acreditando que Jesus não existe. Eu sei que ele existe. Eu provo da existência desse Deus. E eu preciso ser usada para falar isso. E segundo foi a ousadia daquele menino. Sabendo que as palavras de Deus, a sabedoria de Deus,
pode fazer a gente ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando muito. A gente tem que trabalhar também, mas a sabedoria de Deus é muito maior. Paulo, ele foi pregar na cidade mais difícil que tinha. Corinto, foi pregar na cidade mais difícil que tinha, e ele diz: eu não fui lá com palavras persuasivas. Eu não fui lá com palavras bonitas. Eu falei pelo Espírito. Como que você vai viver uma vida de generosidade? Pelo Espírito. Como que eu vou viver uma vida sendo bem-sucedida? Pelo Espírito. Como que eu vou conseguir ganhar muito dinheiro para abençoar a minha família? Pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. Esse é o jeito de fazer as coisas que Deus estabeleceu. Pelo Espírito. Sabe, vamos parar de querer que a nossa vida tenha duas esferas. Uma, eu penso com uma cabeça de empresário, de empreendedor, e outra eu penso com o Espírito. Não. Deus, ele é sábio para todas as áreas da nossa vida. Deus, ele é superior para todas as áreas da nossa vida. Qual o melhor jeito? Eu estou colocando remédio lá na prateleira, e a menina, mas não cabe. E eu dentro de mim pensando: Deus, você tem o melhor jeito para organizar isso aqui. Como você quer que eu faça? E, de repente, eu faço uma coisa lá e cabe. E ela: nossa, mas eu não tinha pensado nisso. O Espírito Santo me disse. É isso. É depender dele para fazer tudo na sua vida. E eu queria que o louvor subisse agora. E, sabe, que a nossa motivação da nossa vida seja o Senhor. Que a motivação daquilo que a gente faz seja obedecer às palavras de um Deus que faz coisas superiores. Faz coisas, sabe, é pela graça dele que a gente vive, é por causa das habilidades que ele derramou sobre nós que a gente faz. Sabe, se a gente quer se gloriar de uma coisa, vamos se gloriar no que Deus fez. No que Deus ele pode fazer na nossa vida. E a minha intenção com essa palavra era mesmo que a gente saísse daqui pensando: eu quero exercer a plenitude do que Deus tem. Eu quero ter acesso a tudo que ele tem para mim. E eu preciso e eu vou me ajustar à maneira dele. Ao jeito dele. Porque esse jeito é melhor. E eu oro mesmo em nome de Jesus por uma igreja próspera, uma igreja generosa, uma igreja que tem prazer no dar e no abençoar, uma igreja que é abençoado para ser uma bênção, uma igreja que vai depositar sobre a vida das pessoas muito mais do que recebeu. Em nome de Jesus eu oro mesmo por uma igreja que dá carros. Eu oro em nome de Jesus por uma igreja que é sensível para poder socorrer o irmão. Em nome de Jesus, uma igreja que é sensível para poder dar coisas. Talvez você está crendo por uma coisa e Deus vai lá e manda você dar essa coisa para outra pessoa, sendo generoso nisso também. Sendo generoso para dar infinitamente mais. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado pela sua graça que nos capacita, que nos habilita para fazer o que tem que ser feito. Obrigada, Senhor. Muito obrigado pela capacitação. Obrigado, Pai, porque nós não temos mais um coração de pedra. Um coração que rejeita as verdades de Deus. Nós temos um coração de carne, nós aceitamos, nós concordamos aquilo que você diz. Uma igreja que opera de forma generosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.